Você sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que não se pratica. E hoje em dia é o que mais nós vemos por aí: pessoas hipócritas. Pessoas que chegam para nós exigindo coisas nas quais elas mesmas não fazem. E eu pergunto para você: que moral essas pessoas têm para te apontar o dedo? Que moral essas pessoas têm para te julgar, para te cobrar alguma coisa, se elas mesmas não são exemplo? E o mais interessante nisso tudo é que a maioria das pessoas que nos cobram, nos julgam, nos apontam o dedo, são pessoas que não têm um pingo de moral para fazer isso. São pessoas que não são exemplo de absolutamente nada, mas elas se acham no direito de te julgar, de te apontar, de te ofender, como se elas fossem santas e você, o pecador. E eu não estou falando aqui de religião, não, gente. Eu estou falando de tudo, principalmente de atitudes. Porque às vezes a pessoa tem atitudes erradas e quando você tem as mesmas atitudes, ela vai lá te criticar, sendo que ela não consegue se enxergar. A maioria das pessoas hipócritas, elas apontam o dedo dos outros, mas não se veem. Às vezes essas pessoas têm um comportamento ou uma atitude 1000 vezes pior do que a sua, mas ela não consegue se enxergar. É aquele ditado: o macaco olhando para o rabo do amigo, esquecendo que também tem um rabo para olhar. Não consegue ver o próprio, mas consegue ver o rabinho do outro macaco. E é isso que acontece. Pessoas que fazem coisas erradas e não se enxergam. Só enxergam um erro quando é você que está cometendo. E ela acha que tem moral para ir lá te dar lição, te esculachar, te pisar, como se ela fosse perfeita, sendo que, na verdade, está mais cagada que você. E é como diz aquele texto bíblico onde Jesus cita que antes da gente tirar o argueiro do olho do nosso irmão, a gente tem que tirar a trave que está no nosso olho. Ou seja, um argueiro é pequenininho, a trave é enorme. Então, antes de você se incomodar com aquele argueirozinho, aquele cisquinho que está no olho do seu irmão, tira aquela trave, aquele pedaço de pau que está dentro do seu olho e você não consegue ver. Porque a pessoa que faz as besteiras, ela não se incomoda com os seus erros, ela só se incomoda quando o outro está errando. É uma coisa interessante, mas isso se resume em uma palavra: hipocrisia. Então, se hoje você está em torno de pessoas hipócritas, afaste-se, porque elas só te prejudicam. Elas fazem você se sentir um nada, um lixo perto delas, como se elas fossem perfeitas. No entanto, elas são muito piores que você. Porque além delas só enxergarem o erro da pessoa que está ali, ela não enxerga a si mesma. Então ela está errada 2 vezes. Ela está errada porque ela está errando e ela está errada porque ela está te julgando. E esse tipo de gente não acrescenta em nada na nossa vida. Busque pessoas que não ficam julgando você. Porque nenhum de nós tem o direito de apontar o dedo para o outro. Todos nós temos erros, todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos e pecadores, todos nós vamos vacilar. E o único que tem o direito de nos apontar o dedo é Deus. Nenhum humano aqui nessa terra tem moral suficiente para criticar ninguém em nada. Então não aceite críticas de pessoas que também estão ali sujas, cagadas, igual pau de galinheiro, e quer apontar o dedo para você. Quando alguém vir te apontar, fala para essa pessoa assim: fulano, você já se enxergou? Você quer um espelho para você se ver? É, porque às vezes a pessoa não enxerga a si própria, só enxerga você, os seus erros, os dela não. Então, que nós possamos usar o espelho para nos enxergar primeiro, antes de apontar os outros.
Porque é muito feio achar que só os outros erram e você é perfeitinho. Não erra em nada. Não faz nada de errado. Você é o quê? É uma criatura excepcional, né? Uma criatura divina, né? Porque só as criaturas divinas e celestiais são perfeitas. A você achar que você não erra e fica ali, ó, só tizinhando os outros que tá ali cometendo um erro e você não consegue se ver. Então é sobre isso, gente. Que nós possamos observar mais a gente mesmo, né? Nós mesmos, e esquecer os outros. Não sejamos hipócritas, a ponto de achar que só os outros erram e que a gente é perfeito. Todos nós temos a nossa parcela de erros e culpas e pecados, que nós possamos consertar os nossos primeiro antes de ficar apontando os outros. Essa é a mensagem de hoje. Se você curtiu, dê um like para mim e compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que você tem aquela pessoinha que vive te julgando, apontando o dedo para você. Compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. De repente vai servir para ela se tocar um pouquinho, que não é apontando os erros que ela vai ser um ser humano melhor, não. Pelo contrário. Quando você só julga os outros, é você que está cometendo mais erros ainda. Em vez de você estar melhorando, evoluindo, você está cada vez mais descendo o seu nível de evolução. Porque você não se enxerga, só enxerga o outro. Fica a dica.